Olá, tudo bem? Meu nome é Rosângela Ramos Veloso Silva, eu sou graduada em Educação Física pela Universidade Estadual de Montes Claros e em Pedagogia pela Universidade de Uberaba. Sou mestre em Educação pela Universidade de Brasília e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Montes Claros. Vou trabalhar com vocês a disciplina Prática de Ensino 2, um olhar crítico e reflexivo. Desde já, desejo a todos vocês boas-vindas a essa nova disciplina do curso e espero que possamos desenvolver um excelente trabalho. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns. Lembrando que a dúvida deve ser postada no fórum pertinente à aula, ok? Lembro a todos vocês que estejam atentos ao conteúdo e às atividades postadas no ambiente virtual de aprendizagem. E contem conosco para esclarecimentos, dúvidas e sugestões. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos, nas atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês estejam atentos a todo o conteúdo do caderno didático. Vamos começar? Nesse primeiro momento, apresentarei para vocês o plano de ensino da disciplina. Essa disciplina apresentará a vocês a prática de ensino como instrumento de integração do acadêmico com a realidade social, a interlocução entre os referenciais teóricos do currículo e a participação dos acadêmicos em projetos integrados, favorecendo a aproximação de ações propostas pela disciplina, que prevê, de um lado, a iniciação à pesquisa educacional e ao ensino, a articulação teoria-prática, a iniciação profissional junto às escolas ou outros ambientes educacionais, abordando teorias e técnicas relacionadas à observação, à entrevista e à análise de documentos. Sendo assim, o objetivo dessa disciplina é proporcionar articulações entre as bases teóricas do processo formativo e a realidade educacional, possibilitando a compreensão e o enfrentamento do mundo do trabalho, contribuindo para a formação crítica e reflexiva com pressupostos científicos. Vejam que a disciplina é dividida em 4 unidades, sendo que essa primeira unidade são os conteúdos dessa primeira aula. Essa segunda unidade está juntamente com a terceira no caderno didático, mas fará parte da segunda aula e essa terceira aula. Esse conteúdo será a nossa 4ª aula. Nessa primeira unidade, apresenta uma exploração sobre o que é observar e como devemos fazê-lo dentro de um contexto de sala de aula. Lembrando que o observar aqui referido é um olhar atento e crítico às principais problematizações que se desenvolvem e acontecem em sala de aula. Então, o que é essa disciplina e do que ela se trata de uma forma mais específica? Nessa disciplina, vocês terão a oportunidade de conhecer e entender os principais caminhos ou métodos de investigações relacionados às problematizações de sala de aula. Nessas imagens que vocês visualizam nesse momento, estão o foco da disciplina. Nessa primeira imagem, está relacionada com a observação, que é o primeiro conteúdo da nossa aula. A segunda imagem é uma entrevista e a terceira imagem trata-se de análise documental. Então, resumindo e de uma forma geral, essa disciplina tratará dos conhecimentos e conteúdos relacionados à observação, à entrevista e à análise documental. Paulo Freire é um dos principais educadores e estudiosos da educação dos últimos séculos. E Paulo Freire já nos apresenta essa frase que é tão forte e tão tradicional, que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Nesse sentido, o que Paulo Freire apresenta é a possibilidade ou a urgência e necessidade de uma articulação entre todos os conhecimentos de sala de aula com os conhecimentos científicos e em que momento os conhecimentos científicos poderão contribuir com os meus desenvolvimentos pedagógicos em sala de aula. Contextualizando a aula de hoje, o objetivo dessa aula será apresentar a vocês os conteúdos que compõem a unidade 1 do caderno didático, com ênfase na metodologia pedagógica da observação crítica e reflexiva. Ressalta a importância da leitura atenta e criteriosa em todo o documento, todos os conteúdos que estão lá no caderno didático relacionados à unidade 1. Vejam essa afirmativa de Pedro Demo, onde o autor coloca que não há contato pedagógico produtivo sem a prática da pesquisa.
Sendo assim, podemos afirmar que um dos principais papéis desempenhado pelo professor é o de ser um bom pesquisador de sua prática pedagógica, sendo o método de pesquisa qualitativa o mais apropriado para ser aplicado dentro do contexto escolar. Bom, então, por essa frase de Pedro Demo, onde ele apresenta que não há ensino sem pesquisa e essa articulação do ensino articulado com a pesquisa, pressupõe um método de investigação chamado pesquisa qualitativa. O que é uma pesquisa qualitativa? Então, a pesquisa qualitativa é um método de investigação científica que se foca no caráter subjetivo do objeto analisado, estudando as principais particularidades e vivências individuais de cada sujeito. Então, pessoal, a pesquisa qualitativa, ela é subjetiva. As principais características da pesquisa qualitativa são, principalmente, não requer representatividade numérica, ao contrário de uma pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa, ela considera os sentimentos, as emoções, as opiniões pessoais dos sujeitos. Dentre os métodos de pesquisa qualitativa, a pesquisa etnográfica vem sendo bastante utilizada e defendida nos últimos anos. Como foi exemplo, o autor Paulo Freire foi um grande etnógrafo ao estudar a educação de jovens e adultos. Na pesquisa etnográfica, o etnógrafo estuda as pessoas em seu habitat natural. É basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado. Sherlock Holmes, em 1991, ele aponta alguns fatores importantes sobre o papel do detetive. Quais são os papéis do detetive? Porque o Sherlock Holmes entende que o detetive é um bom investigador. Sendo assim, nós, como profissionais da educação, temos que ter a articulação dos conhecimentos teóricos relacionados com a articulação dos conhecimentos práticos de sala de aula. Para eu ser um bom professor, é necessário que eu me aproxime dos conceitos e conhecimentos relacionados aos conhecimentos de investigação. Então, Sherlock Holmes apresenta aqui três exemplos de ser um bom investigador, que é o conhecimento, o poder de observação e o poder de dedução. Então, o que é a pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa é um método de investigação científica que foca no caráter subjetivo do objeto analisado, estudando as suas particularidades e experiências individuais. Então, a pesquisa qualitativa, ela não dá ênfase à quantidade, e sim à qualidade. A representatividade numérica, ela não tem qualquer valor na pesquisa qualitativa. Ao contrário disso, é importante na pesquisa qualitativa dar ênfase às emoções, os sentimentos do nosso aluno, do sujeito investigado, e o caráter quantitativo de investigação não faz qualquer ou não tem qualquer relevância na pesquisa qualitativa. Investigar números grandes de sujeitos não tem relevância, porque a pesquisa qualitativa não está preocupada com representatividade numérica, porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas experiências não têm qualquer relação com com as características numéricas, e sim com as características sentimentais. Então, portanto, é importante vocês entenderem e saber diferenciar as características de uma pesquisa quantitativa de uma pesquisa qualitativa. Lembrando a vocês que a pesquisa qualitativa é a pesquisa mais empregada e mais aplicada no cenário educacional e é o conteúdo principal da nossa primeira unidade, porque tem uma relação muito estreita com o conteúdo observação, que é o conteúdo dessa nossa primeira aula. Dentro da pesquisa qualitativa, nós temos a etnografia. O que é uma pesquisa etnográfica? É aquela pesquisa que tem por objetivo investigar em profundidade uma realidade específica. É basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado. Vejam bem que a pesquisa etnográfica é aquela pesquisa onde o pesquisador ou o professor pesquisador, ele vai a campo e mergulha em profundidade no cenário. Ele convive de perto com o cenário a ser avaliado. Ele investiga os seus alunos de muito próximo, convive, entende os seus sentimentos, questiona, dialoga com os alunos. Essas características de proximidade e de profundidade são características importantíssimas da pesquisa etnográfica.
Sherlock Holmes aponta alguns fatores importantes sobre o papel do detetive. Porque o professor, nesse momento, ele é um professor que tem características de ser um detetive, porque, nesse sentido, ele pode desvendar as principais problematizações que ele encontra em sala de aula. Então, quais são as principais características de um professor investigador? Então, ele tem que ter o conhecimento relacionado à prática pedagógica dele e aos conhecimentos teóricos relacionados ao conteúdo que ele vai tratar. Ele tem que ter um poder clínico e atento de observação, porque está atento ao que está por trás das dificuldades, das limitações e dos comportamentos dos nossos alunos. O bom professor investigador também, ele tem que ter poder de dedução, que é deduzir o que está por trás das dificuldades, das limitações e dos comportamentos apresentados no cotidiano dos nossos alunos em sala de aula. Então vejam que são características importantes que têm que ser desenvolvidas no cotidiano da prática pedagógica de um bom professor. Dentro das noções gerais de pesquisa, porque o objetivo é apresentar para vocês a questão da observação relacionada ao universo da pesquisa, nós temos aqui algumas noções gerais e conceitos importantíssimos em relação à aplicação dos conhecimentos teóricos da pesquisa na prática pedagógica de sala de aula. Existe um padrão em relação à aplicação e à busca do resultado. Então, o padrão número 1 é a dúvida ou o problema. Você tem um problema, encontrou um problema, identificou um problema em sala de aula, você tem, em um segundo momento, que aplicar um método de investigação que descubra ou que revele esse problema. Essa relação ela é importantíssima. A partir do momento da dúvida do problema levantado, você aplica um método de investigação apropriado, que nesse momento o método que eu apresento para vocês é o método de observação e, logicamente, obviamente, a gente vai ter que buscar encontrar uma solução para o problema inicialmente apresentado. Então, o problema inicialmente apresentado, a solução ela vem a partir do momento que eu aplico um método de investigação adequado nessa relação. Como exemplo, para ficar de uma forma mais clara, é uma dificuldade de leitura, por exemplo, ou de escrita dos seus alunos. Então, o problema levantado é a dificuldade que os alunos encontram em relação à escrita ou à leitura. Esse é o problema abordado ou levantado. Qual seria o método que eu, professor investigador ou professor pesquisador, utilizaria para revelar esse problema ou para encontrar uma solução para esse problema enfrentado? Nesse momento, nós poderemos usar o uso de observação. Tudo que eu observar em relação àqueles alunos que encontram dificuldades de escrita ou de leitura, eu vou anotando em um diário que chama diário de campo. Todos os comportamentos, as suas dificuldades, elas são muito bem observadas de perto e anotado tudo o que eu observei. Qual seria a solução encontrada a partir do momento que eu apliquei o método de observação? Então, a solução poderia ser relacionada que o aluno, apesar dele apresentar algumas dificuldades de escrita, ele vem evoluindo com o processo inicialmente apresentado. Ou seja, o aluno ele ganhou, adquiriu novos saberes, novos conhecimentos, ele aprendeu novos saberes a partir do momento que eu observei com um olhar atento, crítico, usei o método da observação e pude comparar que do início da minha observação até o prazo que eu estipulei, existiu aí uma melhora significativa em relação ao avanço do meu aluno nos aspectos de escrita e de leitura. Por isso que é importante ser um bom professor investigador, pesquisador, com características de aplicação de um método importantíssimo, como é o método da observação atenta e crítica. Mas o que é observar? Observar, ver e olhar são sinônimos? Dá para acreditar em tudo que os olhos veem? Conte os pontos dessa figura e responda para mim, será que os olhos enxergam ou as expectativas em relação ao que está visto podem influenciar o que se vê? Observe e tente responder. Quantos pontos vocês estão visualizando nessa imagem? Agora vejam essa outra imagem.
O círculo interno da figura esquerda é maior do que o da figura direita, certo? Não, eles têm o mesmo tamanho. O olhar pode ser influenciado pela forma como se é educado a ver. Observar, então, com caráter de investigação científica, é utilizar os sentidos intencionalmente com o objetivo de adquirir conhecimentos, cuidando para que o preconceito não interfira no que está sendo observado. O observador precisa aprender a fazer registros descritivos, a distinguir os detalhes dos triviais, a concentrar-se nos aspectos relevantes do objeto de estudo previamente delimitado, a fazer anotações organizadas e a utilizar rigorosos métodos para validar suas observações. Então eu pergunto a vocês, quais habilidades exigidas do bom observador? Então, as principais habilidades, exigidas do bom observador são ser capaz de estabelecer uma relação de confiança com o sujeito, ter sensibilidade para com as pessoas, ser um bom ouvinte. Então, para eu, professor, dentro da minha prática pedagógica cotidiana, ser um observador clínico com método rigoroso em relação ao poder clínico de observação, eu preciso estar atento a todos os detalhes que estão por trás daquele comportamento revelado pelos meus alunos. Então, eu tenho que estabelecer uma relação de confiança com os meus alunos. Eu tenho que ter uma sensibilidade para aproximar e tentar entender as suas dificuldades. E ser um bom ouvir de forma atenta o que está por trás do conhecimento e das dificuldades dos alunos que os alunos enfrentam. O professor também ele precisa formular boas perguntas, ter familiaridade com as questões a serem investigadas, ter flexibilidade para adaptar a situações inesperadas que não estão previstas no cotidiano da prática pedagógica. Bom, pessoal, nesse momento, e agora eu vou exemplificar para vocês um registro de observação que foi feito por um estudante do curso de pedagogia no momento de estágio. Eu lembro a vocês que esse exemplo se encontra na página 23 do caderno didático. Vejam essa imagem de uma sala de aula. E a descrição da observação feita pela aluna inicia-se da seguinte forma. Montes Claros, 3 de março de 2017, 7h30 às 8h30 foi o horário onde que a aluna observou. Duração da observação foi 1 hora. Qual foi o objetivo da observação? Identificar quais as dificuldades 2 alunos apresentam na apropriação da escrita. Descrição do local, ou seja, foi descrever o local onde essa aluna está observando. É situada na periferia da cidade. A escola é um prédio comprido que tem sua área administrativa no primeiro bloco de sala. Em seguida, há um pátio coberto que tem um refeitório de um lado e os sanitários de outro. Logo depois está o bloco de sala de aula. A sala de aula é a penúltima de um longo corredor com salas de ambos os lados. E o mobiliário do local é disposto conforme o mapa. Veja o mapa da sala que a acadêmica do curso de pedagogia nos apresenta. A turma é composta por 34 alunos. Na sala, há 4 carteiras sobrando, as 2 últimas dos lados da janela e uma de cada lado do armário. As crianças são colocadas em dupla e Maicon e Mateus sentam-se juntos nas primeiras carteiras da fila. Maicon é um garoto de 6 anos e meio, negro, magro e fala muito durante as atividades, levantando-se da carteira várias vezes para apontar o lápis. Mateus é um garoto de 6 anos, branco, alto, magro e fala pouco durante a aula. A professora inicia a atividade lendo para as crianças a fábula A Cigarra e a Formiga. Ao longo da leitura, Maicon interrompe a professora várias vezes pedindo para apontar o lápis. E ela pede a Maicon para aguardar até que finalize a leitura. Entretanto, Maicon interrompe a leitura da professora novamente. Professora, posso apontar o lápis? A professora responde, calma, Maicon, eu estou lendo a história e você não vai precisar do lápis nesse momento. Enquanto a professora continua a leitura,
Mateus mantém-se debruçado na carteira, brincando com os materiais, lápis, borracha, régua. Ao final da leitura, a professora faz perguntas para ver se as crianças haviam compreendido o texto. A professora pergunta: "Você acolheria a cigarra?", que é uma pergunta relacionada com o conteúdo da história A Cigarra e a Formiga. Alguns alunos respondem que sim, outros alunos respondem que não. E Maicon pergunta: "Agora eu posso apontar o lápis?". A professora não responde e continua a fazer perguntas sobre o texto. A estagiária do curso de pedagogia pega o seu apontador no estojo e aponta o lápis de Maicon. Mateus mantém-se na mesma posição até que Maicon cutuca com a ponta do lápis, quebrando a ponta do lápis. Mateus começa a chorar e a professora para a aula para resolver o conflito. Nesse momento, a inspetora é chamada e leva Mateus para a diretoria para ver se houve algum ferimento. A professora pergunta para a turma o que deve acontecer com Maicon por ter ferido Mateus. E todos os alunos respondem: "Põe Maicon de castigo". A professora coloca Maicon de castigo no fundo da sala, ao lado do armário. Mateus volta para a sala e permanece em sua carteira. A professora pede que a turma desenhe os personagens da história e escreva o nome de cada uma delas. Maicon pede para apontar o lápis, que depois de ter sido cutucado por Mateus, estava com a ponta quebrada. A professora dá um lápis apontado para que ele faça a atividade. E a produção de Maicon foi a seguinte. Esse é o desenho que Maicon fez. Perguntei, a estudante de pedagogia no momento de estágio, perguntou a Maicon o que ele havia feito. Maicon responde: "Eu escrevi menino e desenhei que eles estão brigando". A produção de Mateus foi a seguinte. A estudante de pedagogia pergunta para Mateus: "O que está escrito?", e ele respondeu sussurrando baixinho para a estudante de pedagogia: "Está escrito cigarra", apontando para a primeira linha da folha, e formiga, passando primeiramente o dedo sobre a letra F, e continuando na segunda linha. Este é o violão da cigarra e a cigarra está carregando a folha. A estudante de pedagogia mostra as escritas para a professora e a professora comenta: "Viu só como eles não conseguem escrever nada?". A estudante de pedagogia guardou as suas produções das duas crianças, encerrou a observação às 8h30 e fez a seguinte reflexão. Qual foi a reflexão que a estudante de pedagogia fez após esse longo relato de experiência? Senti-me culpada por ter apontado o lápis de Maicon, pois... Estou falando rápido? Senti-me culpada por ter apontado o lápis de Maicon, pois ele o usou para ferir Mateus e foi posto de castigo. Eu só queria evitar que ele continuasse a interromper a leitura, pois só piorei a situação. Não sei como reagiria se eu fosse a professora, disse a estudante de pedagogia. As escritas apresentadas indicam que os dois estão se apropriando do sistema de escrita. Diante das reflexões dessa aluna de pedagogia, eu pergunto a vocês: será que a professora está com dificuldade para lidar com o comportamento diferente dos dois alunos em relação aos demais estudantes da sala de aula? Maicon representou a sua história protagonizada por Mateus. Por que ele não se interessou pela história lida pela professora? Então, pessoal, vejam que esse é um relato de observação que a estudante de pedagogia nos apresenta, um relato detalhado de uma situação que ela enfrenta em sala de aula. E com isso encerramos nossos assuntos da nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído com novos conhecimentos. Lembrem de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as dúvidas. E não se esqueçam dos estudos do caderno didáticos. Bons estudos a todos e um grande abraço!